Salve, gente! Espero que estejam bem. Está no ar mais um episódio do podcast Papo de Trampo. E hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo, assim. Eu acho que a gente tem que cada vez mais criar espaços de debate, de construção para falar sobre isso, que é saúde emocional, né? Principalmente para jovens de realidade periférica ali, muitas vezes com tripla jornada, né? Tentando equilibrar muitas coisas aí, e aí às vezes a saúde mental e emocional, ela vai dar um grito aí, vai ter um alerta e a gente vai conversar com duas pessoas que vão trazer experiências e caminhos possíveis aí pra gente lidar com essa saúde emocional, assim. São duas pessoas bem especiais aqui com a gente hoje. Eu sou André do Amaral e, entre outras coisas, eu sou educador aqui da UWB e estou muito bem acompanhado. É isso mesmo, pessoal. Eu sou a Evelyn Muniz, universitária de tecnologia e trainee, e eu vou começar apresentando uma convidada que a gente tem muito especial. Jovem, analista em diversidade e inclusão na Sanofi Brasil, estudante de serviço social e gestão de RH, ativista dos direitos humanos, articuladora, jovem comunicadora e mobilizadora de territórios, porta-voz do Núcleo Jovem do Juventudes Potentes e correspondente da agência Jovem de Notícias, Viração, onde também fala sobre inclusão, trabalho docente e direito das juventudes e empoderamento periférico. Agora ela tá aqui para trocar essa ideia com a gente. Seja muito bem-vinda, Gi. Conta um pouco pra gente da sua trajetória. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje, em especial para falar sobre esse tema de saúde mental que é tão importante para mim. Então, um prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar junto com você. Que massa. Que legal, parabéns pela trajetória. Eu fui ouvindo aí a sua mini biografia, achei muito massa, né? Achei sensacional. E aí outro convidado também, aqui eu tô com a colinha aqui que eu vou ler, que é muito bacana também, acho que traz uma experiência muito interessante assim no tema, que é o Thiago Guzmão, educador socioemocional, especialista no desenvolvimento de jovens, com mais de 10 anos de experiência no mercado corporativo, 5 anos dedicados à educação. Ele é pesquisador na Faculdade de Educação da USP, especialista em educação pela PUC do Rio Grande do Sul e professor de projeto de vida. Seja muito bem-vindo, Thiago. Olá, gente. Muito bem-vindos. Bem-vindo à audiência. Bem-vindo, Gi. Bem-vindo todo mundo da mesa. Bora bater esse papo, né? Saúde mental, hoje, sempre um assunto e um tema relevante, principalmente nessa articulação com jovens e todas as camadas que envolvem socialmente esse jovem que agora está no mercado de trabalho, né, Gi? Sim. Nossa. Total. Eu acho que um primeiro ponto, assim, dos muitos que a gente pode abordar aqui, eu acho que eu vim de uma geração, e eu acho que talvez essa nova geração está desconstruindo um pouco isso, que é muito tabu lidar com saúde mental. Então, procurar uma terapia, aí algumas frases até, não sou louco, para que eu vou me tratar, sabe? Esses espaços de construção de saúde mental e uns certos estigmas que a pessoa, né, que está lidando com saúde emocional e saúde mental, ela acaba recebendo, assim. Vocês, né, nessas trajetórias, como vocês percebem isso? Assim, a gente conseguiu avançar um pouquinho, né, principalmente na relação com juventudes periféricas também, né? Agora a gente consegue ter serviços mais democráticos, né, espaços de saúde mental mais democráticos. Mas como vocês percebem isso? Assim, como lidar com esses estigmas, principalmente? Temos várias pessoas que nós queremos que estejam ouvindo e vendo, mas sobretudo jovens, e sobretudo jovens da periferia. Então, né, eles e elas que estão nos ouvindo aí, como vocês percebem, como lidar com esses estigmas, quebrá-los e construir espaços, né, de construção para lidar com saúde mental e saúde emocional? Eu vejo como um espaço que tem se tornado assim mais natural, né? Como pesquisador, me aproximando um pouquinho mais do público jovem a passar do tempo, a gente percebe, através até de entrevistas e do convívio com o jovem, que a projeção dele vem do pai. E que o pai acaba refletindo um comportamento que ele tem hoje, mas hoje o meio social que ele está inserido, o jovem, periférico ou não, faz com que ele converse um pouco mais disso sobre e com propriedade com os amigos dele, com a galera com que ele está ali enturmado. E se a gente for para camadas periféricas, onde a gente está falando sobre outros traços sociais, a gente está falando de traços de racialidade, ancestralidade, a gente está falando... A naturalidade em falar sobre saúde mental, saúde financeira, saúde social, ela acaba sendo uma maneira com que o jovem se coloca e também instrui o pai.
Nossa, isso é um ponto super interessante. Porque o pai passa a ver no jovem uma maneira de se conectar também com aquilo que ele pode estar sentindo e que ele se instrui ali meio que no mesmo nível que o jovem. Isso faz do jovem e do pai o mesmo patamar. Não tem aquela hierarquia. Não, meu pai me diz... Não, isso é naturalizado. Isso pode ser, ainda mais com os meios mais democráticos hoje, ele pode ser ainda mais de um movimento comunitário, eu diria, dentro de casa ou dentro daquele meio, com essa conexão através de terapias, grupos de discussão, grupos de WhatsApp. Gente, aí tem uma infinidade e, inclusive, fomentam ações como essa daqui que a gente está presenciando, né? Sim, que massa. É muito bom ouvir isso. E aproveitando, peguei um gancho especial A Gi passou por uma experiência bem desafiadora recentemente. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi isso. Como foi pra você, jovem, que tá chegando agora e já tem que passar por toda essa turbulência. Bom, para trazer um pouco mais de contexto, desde que eu comecei dentro do mercado de trabalho, eu sempre estive em empresas muito grandes, então sempre passei por multinacionais e com isso vem uma responsabilidade também muito grande das atividades, de lidar com coisas que são muito grandes, são muito, assim, mais do que você imagina que você consegue, e com isso também vem o sentimento de... incapacidade, um sentimento meio, será que eu consigo fazer isso? E nessa troca, né, eu entrei na Sanofi como estagiária e a gente tem muita autonomia para fazer muitas coisas. Então a minha gestora me dava as coisas para fazer, eu ficava, gente, mas como eu não vou conseguir? Tá certo né? isso? Tá pedindo isso pra mim? Não, gente, não tem como. Você sabe fazer? Consigo. Claro que com certeza, mas a insegurança é muito grande, assim, sabe? Então, eu sempre ficava naquele... Eu mesma tentando fazer com que ela microgerenciasse, sabe? Então, tem isso aqui pra fazer. O que você acha? Isso aqui tá bom ou não? E aí, depois, ela foi... Olha, eu confio no seu trabalho. Eu sei que você vai me entregar o melhor. Então, não precisa ficar me perguntando sempre. E aí, eu fui amadurecendo isso, mas... todo um processo. Então, durante esse tempo, durante o meu primeiro ano dentro da Sanofi, eu estava estudando, fazendo 2 graduações ao mesmo tempo. Eu tinha uma graduação em Santos. Eu tinha estudado muito também para passar na Federal, então não queria largar de mão. E aí, eu fui fazendo muitas outras coisas, voluntariado, participando de projetos sociais, escrevendo. E aí isso foi chegando, assim, num nível que eu já não estava me sentindo bem fisicamente. E aí só foi a partir disso que eu fui procurar ajuda médica e olhar para a saúde mental, que eu não estava tendo, né? Com a sobrecarga de coisas que eu estava tendo, com conflitos familiares, conflitos pessoais, insegurança, autoestima. E aí as atividades do trabalho e da faculdade foi virando uma grande bola de neve, assim, até que eu comecei a passar mal fisicamente. E aí foi que eu decidi, falei, olha, eu acho que eu preciso de ajuda. Eu acho, mas assim, nas últimas mesmo, assim, quando o meu corpo já estava reagindo muito mal, por exemplo, tô sentindo muito enjoo, e aí eu acho que é porque tô sem comer, mas aí comia, continuava o enjoo, então, eram coisas assim, sabe, mais do físico mesmo. E aí eu fui, procurei meu médico, aí ele falou, olha, seus exames estão todos ok. Como que tá as suas atividades? Eu falei, eu faço isso, faço aquilo. Eu tenho 2 graduações, uma delas em Santos. Eu também tenho um trabalho e eu faço atividade de voluntariado. Exatamente. Dormir para quê? E aí ele falou, olha, eu acho que a gente precisa olhar possibilidades de desacelerar um pouco. Você tá fazendo muitas coisas, então... É interessante, mas naquela muito... se você quiser, meio jogando sentir ali... no seu coração. Uma pista meio assim, sabe? Mas a gente vai avaliar, ver como tá. Aí eu fui repensando e tive que abrir mão de algumas coisas pra conseguir sair de tudo isso. Mas pra mim, o que foi mais importante foi contar com o apoio das pessoas que estavam comigo, principalmente no meu trabalho. Porque eu já não sentia pertencente àquele lugar, não pelo tratamento das pessoas, mas por eu achar que não era... bom pra mim, no sentido de isso aqui, gente, outra pessoa que vi aqui faz melhor que eu, então vamos abrir espaço.
E esse momento, assim, foi muito decisivo, porque eu contei muito com o apoio da Nila, que é a minha gestora. Num dos dias que eu passei mal durante o trabalho, ela falou, olha, daqui a gente vai cuidar de você. Tinha 1000 coisas para fazer, ela falou, a gente resolve depois, a gente vai cuidar primeiro de você, então... Ali foi um limite, assim, que ela observou. Exato. Ela já vinha percebendo de um tempo que eu não tava legal, mas ela não queria interferir de uma forma que eu pensasse que fosse pessoal, sabe? Como se... uma punição. Não era isso. Ela estava realmente pensando no que era melhor pra mim. Então, eu fiquei uns dias em casa, né? Fazendo repouso e diminuir um monte de atividades. Eu tive que trancar a minha faculdade para poder conseguir focar em outras coisas. E também chegou o momento de tomar medicação, né? Precisava de tomar medicação para eu conseguir ficar mais tranquila, para eu conseguir focar nas minhas coisas. Mas eu só fui perceber a dimensão do quanto isso foi grave para mim muito recentemente, ano passado, assim. Porque eu contava sobre isso para as pessoas e as pessoas ficavam meio... Como assim? Você tá passando mal? Não lembrava o nome da minha mãe, não lembrava o nome do meu irmão. Então, eram coisas muito, muito absurdas, mas eu não tinha dimensão disso. Eu não tinha esse conhecimento de que era uma coisa muito, muito grave. Então, pra mim, tava tranquilo. Era só hoje, esqueci que essa pessoa aqui na minha frente, meu irmão. Tudo bem. Você que é... Você... Eu sou sua mãe. A gente convive desde quando você saiu do meu ventre. Sim, exatamente. Mas foi desafiador. E aí, contar com as pessoas que estiveram comigo, seguraram a minha mão e falaram, olha, aqui a gente vai juntos, você não tá sozinha. Então, isso também foi muito importante, sabe? Para além de fazer o acompanhamento médico, ter pessoas que a gente gosta perto da gente, que faz a gente não se sentir sozinho, também é muito importante. E esse ciclo, né, essa rotina que eu estava tendo, é muito comum entre pessoas que são parecidas comigo, né? Muito comum na quebrada, a pessoa ter 2 empregos, estudar e fazer 1 bilhão de coisas. Tem mulheres que têm filhos, tem pessoas que têm filhos, e aí tem que chegar em casa, tem que cuidar dos filhos, tem a casa, tem 1 bilhão de coisas. Não tem pausa, né? É uma vida sem pausa, Sim. E o corpo precisa, né? E aí a gente entra, o corpo ele vai falando, opa, eu preciso de pausa, você não tem pausa, como que a gente faz? Eu vou ter que fazer você. E um ponto super importante que a gente traz e dessa naturalidade é que entrar em contato com essas camadas para um jovem há 25 anos atrás, gente, era não considerado assim. Não, eu tô cheio de atividades, então eu tenho que... E a gente até reforça com bastante cuidado uma camada que pode cair para um lugar que a gente não gosta muito, que é falar da resiliência. Falar, não, eu sou resiliente, então eu tenho que manter a justificativa para... Exato. Várias e tem coisas. muitas camadas sociais que barram nessa... Isso é uma habilidade, mas a habilidade da resiliência também é falar, opa, a partir daqui eu comunico para mim mesmo que esse é o meu limite e que a partir daqui eu preciso procurar por ajuda. Nossa, esse movimento não é natural nem nos nossos pais. Imagina, né? A Giovana traz no relato dela que foi de fora, né? Esse limite. Ela fala várias vezes no relato, eu não conseguia perceber. Alguém teve que vir de fora pra me ajudar a perceber. E aí eu tive uma rede, aí ele foi no trabalho, foi pessoas próximas. E eu acho que a Gi trouxe isso também. É muito comum. Então, e aí pensando que a gente tá no podcast, a gente tá num espaço comunicando isso, talvez seja muito comum, inclusive, para quem tá ouvindo. E aí a gente tá trazendo essa experiência também, mas trazendo 2 pessoas que têm experiências a mobilizar pra gente perceber os sinais, acho que Thiago antes, né? Exato. Se possível. Exato. Eu acho que vai muito no discurso da Gi do levantar a mão, do falar, viu, eu tô precisando de ajuda. Isso não é demérito, isso às vezes flerta com atividades que a Gi está engajada, porque pela história da Gi a gente pode identificar que eram atividades que ela estava engajada, que ela estava querendo participar, que trazem uma projeção de futuro. Poxa, eu não posso abrir mão de tudo isso, uma vez que eu estou numa situação da quebrada, na situação onde eu estou sendo oferecido um repertório que eu acredito, e eu também veio um pouco dessa situação, um pouco desse reflexo, eu acredito que isso não era para mim, agora eu identifiquei que isso é para mim, então eu preciso pegar aqui. Então eu pego aqui, daí eu pego aqui, em algum momento você não consegue fazer com que esse gerenciamento aconteça
E você não quer abrir mão daquilo. Você fala, nossa, agora que eu tô no lugar de pertencimento, como que eu posso pertencer a tudo? Essa sensação, talvez, de que muitos jovens ali, de uma realidade próxima, né, que a sua, queriam estar no seu lugar. Mas, ao mesmo tempo, seu corpo está dizendo, é muito legal tudo que você está... Mas eu preciso que você me ouça um pouco. Sim. Mas, Giovana, maravilhoso. 3 coisas, uma delas em Santos, a graduação, mas assim, você não tá dormindo. E aí chega naquele ponto que foi o que ela mesma disse do... Gente, eu acho que eu não mereço estar aqui. Eu acho que tem outra pessoa que vai fazer melhor por mim. E agora vocês, como educadores... E eu vou cortar pro André também, vou aproveitar essa deixa. Por que vocês acham que pro jovem é tão difícil, assim, ó... Reconhecer, tipo... Gente, tô precisando de ajuda. Socorro, eu preciso de ajuda. Vocês acham que vai de uma questão histórica, daquela questão do eu aguento, vai passando. Vocês tendo essa visão de que convivem com muitas pessoas no dia a dia de vocês, provavelmente na idade do nosso aqui, que a gente tá falando sobre isso, o que vocês acham pra vocês que pega tanto nisso? De, eu quero, não vou levantar, não vou pedir ajuda. Acho que o Thiago trouxe várias coisas. Vai indo na sua, porque eu acho que você trouxe uma coisa. Eu ia recuperar uma coisa que você já disse. Tem um ponto que a gente... o jovem de hoje está muito mais conectado, que é um letramento emocional, né, gente? Então, o jovem hoje... Ele, muito legal, né? Ele está conectado com... o que é que eu estou sentindo aqui? É muito comum no ambiente da escola ou no ambiente do jovem que está entrando no mercado de trabalho sentir... isso daqui que está se apresentando é o quê? Isso é ansiedade? Isso daqui é angústia? Isso daqui é o quê? Isso daqui tá... Essa tristeza está muito perene. E é comum o jovem, hoje, através do chat GPT, ou até através de um amigo, através de um educador, através de quem estiver do lado, chegar e falar, eu estou sentindo um negócio aqui... Não tô sabendo. Que divertidamente é essa? Que tá controlando. Que entrou no painel aqui. Que é o 3, é o divertidamente 3. E daí quando você... E faz parte da promoção desse trabalho, que é parte do trabalho que eu faço, e fazer esse letramento. Falar, olha, a ansiedade, ela tá ligada ao futuro. Então, se eu tô com aqueles pensamentos de, nossa, aquele prazo não vai dar certo, nossa, será que vai dar, será que eu vou conseguir alcançar isso? Será que todos os será que tá remetendo à ansiedade? Vamos, galera, pera, eu vou pausar porque... Aí, galera, futuro, pensa assim, pensando que é letramento emocional, vamos usar o episódio para letramento emocional. Pensamentos de futuro. A fonte, voz da sua cabeça. Se voz da sua cabeça. Te perguntando sobre futuro, vão pensar em ansiedade. E se isso tá tomando muita energia sua, e tem alguma coisa que é energética, eu não tô falando energético subjetivo, mas energia mesmo do dia a dia. Você fala, nossa, eu tô muito me conectando com o futuro. Isso é ansiedade, gente. E se eu dou esse instrumento pro jovem, o jovem imediatamente se conecta. A pessoa da minha idade, eu tenho 43 hoje, ela não se conecta com isso. Ela acredita que não. Ela tem a crença de que talvez não seja isso. O jovem, você tá angustiado. É um outro, eles são antagônicos, né? A angústia é quando eu tô ligado ao passado. Então, nossa, eu falei isso errado na reunião. Total, devia ter falado. E a volta à frase. Aquele volta à frase. Eu devia ter feito. Nossa, aquilo eu poderia ter... Deus, eu não acredito que eu falei aquilo no microfone. Nossa, eu entreguei no momento errado. Eu falei... Tudo isso é um pensamento de angústia. Separar esses dois e falar... Porque o entendimento dos dois é diferente, mas os remédios para ambos são diferentes também. Se eu tô me conectando muito com o futuro e eu tenho muitas atividades, minha lista de tarefas tá cheia. Ai, meu Deus do céu. Talvez eu tenha que fazer priorização, talvez eu tenha que usar algum tipo de técnica, talvez eu tenha que ver se dentro da minha priorização algumas coisas eu posso abrir mão, que foi aí o lugar que a gente foi. Olha, isso é um aprendizado também, né? E aí talvez seja um lugar que você falou de priorização, isso talvez seja não dá para abarcar naquele momento tudo, no sentido que você está abrindo mão do seu estado emocional. E se você não estiver bem, por mais que você esteja em lugares, né, oportunidades maravilhosas, você não vai estar bem nesses lugares. Então, acho que talvez um grande indicativo é isso. Hoje eu tô meio pai do Cris, né? 3 empregos. A gente vendo isso na pele. É uma geração de pai do Cris. Eu tenho 3 empregos. E isso tem uma característica de orgulho para algumas gerações. O jovem já tem muito mais consciente em relação a isso, né, Gi? Sim. Uma coisa que eu tenho observado bastante e tem se falado muito, que é sobre a diferença, né, de aceitar empregos entre
jovens e pessoas mais velhas. Então, a gente não quer mais qualquer coisa. A gente não quer mais trabalhar 20 horas por dia A Evelyn ficou... pra receber nada, entendeu? A sementinha da revolução tá aí. Começou aqui. Mas isso é muito diferente também. Até quando a gente vai conversar com... Quando eu, por exemplo, converso com pessoas da minha família, as pessoas acham que... Nossa, agora enricou. Aí agora não fala. Enricou é maravilhoso. Mas você fala, Depois gente, que meu enricou, Deus. Tô trabalhando a semana inteira aqui. Como uma doida. Mas se eu não trabalho no final de semana, é tipo... Nossa, mas você não trabalha no final de semana... Não, gente, pelo amor de Deus. Querida, Final de semana é dia de descansar. É isso, no meu tempo. Exatamente. Ou, amanhã eu não tenho que trabalhar presencial. Mas você não vai todos os dias? Graças a Deus que eu não vou. E aí fica um questionamento, sabe? Uma coisa, mas esse trabalho seu é bom demais. Na minha época não tinha essas coisas. Olha, o trabalho de hoje em dia tá jogado. Isso surge na voz de um desafio, né? Isso, Fala, você fica, nossa. Mas, que Mas ele trabalha mesmo? Nossa, e você tá trabalhar enganando com... quem? Tipo assim, a Giovana tá enganando, então ela fica lá no computador. Sim, eu acho que é isso que Eu as acho que pessoas ela- pensam. Ainda mais trabalhar com diversidade. Muitas pessoas me perguntam, mas seu trabalho é o quê mesmo? Aí eu fico, não, eu trabalho com diversidade e tal, refletir diversidade da sociedade, na companhia, trabalhos afirmativos. Mas é o quê o seu trabalho mesmo? Você trabalha com outra coisa? Eu fico, não, diversidade. na verdade as pessoas me pagam mesmo pra trabalhar com isso, entendeu? Não trabalho com outra coisa. Mas é fácil demais. Então tem sempre, sabe, esses questionamentos que aí você fica, gente, não vou discutir porque eu sei que o meu trabalho é muito difícil. Não vou ficar discutindo aqui com essa pessoa. Tá bom. Mas não vou trabalhar 6 por 1. Não vai me botar pra atravessar a cidade todos os dias. São coisas que a gente, como jovens, tem tentado mais, né? Reforçar e trazer essa bandeira também de ter essa flexibilidade para fazer outras coisas, de ter momentos para cuidar da gente, para fazer atividades diferentes. Então, não vou me matar de ficar trabalhando, fazer outras coisas, desculpa, mas aqui... Esse problema numa sexta-feira, esse problema vai ficar para eu do futuro. Segunda-feira eu vou resolver. A Giovana do futuro vai resolver isso aí. E é uma coisa que a gente... Segura esse forninho aí. É um acordo que a gente tem na nossa área, de não ficar sofrendo por as coisas naquele momento. Isso não dá para resolver agora, gente. Vai ser um problema para eu daqui 15 minutos, daqui meia hora, de segunda-feira, de quinta-feira, mas... não ficar, sabe, se martirizando mais com isso. Então, também tenho aprendido muito isso com a Neila, de deixar colocar as coisinhas nas caixinhas dela, mas olhar no tempo que for necessário. Então, não vou ficar sofrendo por antecedência, por esse problema que eu posso resolver daqui a pouco. Agora não tem o que eu fazer. Não adianta ficar batendo na mesma O tecla. Thiago, ele fez uma carinha de orgulhoso quando a Giovana falou sobre isso. Ela falou assim, não, e aí eu não vou sofrer por... Ele fez assim... Sabe por quê? Porque isso me traz essa maturidade emocional, né? Porque, deixa eu talvez viajar um pouquinho aqui. Aqui a gente faz bastante isso, né? A gente tem muito. Gostamos. Porque o jovem hoje... Tem uma pesquisa da Gallup, né? Que fala que o jovem hoje se expõe menos a estresse. E é claro que eu posso interpretar isso de muitas maneiras. Mas o jovem... E estudando hoje o jovem, principalmente em situação vulnerável, a gente chega... E eu quero trazer aqui só um tracinho de um experimento, né? Que é um experimento que fala o que é estresse. Porque quando a gente pontua o que é estresse, faz mais sentido. O que é estresse? Tinha um experimento, isso é da década de 60, tá? Onde tinha um gato e um rato, um perto do outro. E tinha uma determinada distância entre esses dois. O gato preso numa gaiola e o rato solto. O rato não sabe que o gato está preso na gaiola. Então, se o rato é colocado longe do gato, ele... Eu vou falar pensa aqui, mas com 1000 perdões para as pessoas que estão ouvindo. Não é exatamente pensa, principalmente os neurocientistas. Mas o rato fala, vou fugir, ele foge. Se o rato está muito próximo do gato, ele pula no gato, ele ataca. E se o gato está numa distância que é a mesma distância do rato, ele fica numa indecisão. Ele fala, se eu correr, ele me pega. Se eu atacar ele, ele vai me pegar. Então ele fica numa dúvida, num estado que a gente chama de freezing. É aí que surgiu, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exato.
Mas seria uma origem inexistente, mas tudo bem. E o ponto do jovem é justamente esse. Porque esse estado, quando eu fico muito nesse estado, eu vou ou eu não vou? Calma. O perigo tá perto. O perigo tá perto. O prazo tá chegando. Será que eu faço ou será que eu vou embora? Esse estado se chama estresse. Eu fico muito tempo nesse estado de eu não sei para onde ir. Isso se chama estresse. O jovem, quando identifica isso, ele sai rapidinho. Ele fala... Isso daqui é para eu do futuro mesmo. Isso me traz uma maturidade emocional de análise que talvez a gente está falando de camadas de letramento emocional que não são percebidas em si pelo jovem, do que é estresse e isso, mas a decisão é uma decisão muito madura. Sim. Hoje eu me planejei para isso, agora são que horas? 5? É hora de eu ir para casa. Muito obrigado, amanhã eu continuo. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Obrigada pela participação de vocês no meu dia. Vocês são ótimos. Eu adoro trabalhar com vocês, mas, gente, valeu. Exato, eu tenho outras vidas aqui pra dar conta. Ih, gente, meu gato tá com fome em casa. Desculpa, galerinha. O seu gato, no caso, não é nem o do experimento que tá perto, é o que tá lá. É um gato de verdade. É o gato que tá com fome, né? E é interessante quando a gente ouve a história do jovem que tá na pegada da periferia, tá se incluindo, tá passando pelo processo de inclusão, tá nessa dinâmica que o mercado de trabalho exige, é que a maneira com que ele lê é muito fiel à maneira com que as empresas hoje robustas já têm uma leitura sobre diversidade e inclusão. Então, a aderência de jovens como a Giovana a políticas de empresas do porte da Sanofi já é, clicou. Essa jovem aqui, pera. E daí, aquele líder que tá como a Noeli? Neila. A Neila. Como a Neila, ela já identifica na Giovana, tem uma pessoa aqui que está, assim, comprometida à maneira com que a gente vê diversidade e inclusão e a gente pode contar com ela. Então, eu posso dar suporte. Gente, eu acredito nesse mercado de trabalho. Sim. Isso não é a realidade de todo mundo ainda. Tem um bocado a ser feito. Nossa, essa é uma coisa que eu escuto muito. Porque eu tenho uma gestão que é muito tranquila, que é muito acolhedora. A gente tem segurança psicológica dentro da nossa área. E aí, às vezes eu fico, gente, mas como assim? Seu gestor de trata dessa forma, a pessoa... Mas você vive numa bolha, as pessoas não são igual a Neila. Aí eu fico meio... A sua gestão não é todo mundo. Aí você fica, eu sinto muito, mas... Sinto muito a todo mundo, mas a minha... Exato. A minha questão é diferente. E eu acho que a gente tem essa trajetória de diversidade e direitos humanos. E aí passa também por jornadas que sejam humanamente possíveis. Então, por não estar desassociado saúde mental, da gente também batalhar e isso que você falou, essas gerações trazem muito forte isso, né? Essa luta mesmo por jornadas e gesto, pra gente não... Aquela questão de não naturalizar muitas vezes no ambiente de trabalho o que é um ambiente adoecedor. Porque trabalhar é isso. Não, mas você quer... Isso. Se você tá trabalhando de casa... Que isso? O associar, né? Cadê o suor? Não tô te vendo suor, não tô te vendo lágrimas, né? Exato. E aí passa também pela conquista de direitos e de pessoas como a Neila, né? A sua líder, aí a pessoa que você trouxe esse relato, que tem essa sensibilidade também de entender que a pessoa precisa estar bem nesse ambiente, né? E ela precisa ter direitos e essas jornadas e esses direitos vão ser garantidos, porque senão, de fato, assim, vai ficar mais difícil, né? Senão eu acho que a gente sempre vai lidar com uma redução de danos, assim, porque como não estourar em certas condições totalmente insalubres, física e emocionalmente, né? Então, é pedir para alguém, sei lá, tirar o campo emocional, e aí não dá. Não e existe. aí a gente não desliga. E aí imagina, aqui... esses dias eu tava numa empresa e foi lindo, eu tava com um grupo de jovens e a pessoa que tava intermediando ali a conversa sugeriu que dentro da empresa ela era uma pessoa e que fora da empresa ela era outra. 4 jovens, assim, levantaram a mão, a gente tava num grupo com 80 jovens, eles levantaram a mão para pedir a palavra. E daí essa pessoa concluiu. E os 4 jovens tinham o mesmo ponto para falar. A gente não acredita nisso. A gente não acredita que você aqui é de um jeito, ou tem um comportamento, ou tem uma linha de raciocínio, e fora daqui você tem outra. A gente é ser integral. Me apaixonei imediatamente.
Igual quando a Giovana Tá dando certo! Tá dando certo esse trabalho, gente! Alguma coisa eu fiz certo. Aquele sentimento do educador. Ai, Exato, é o meus sentimento do pupilos me educador. superaram. É isso. São muito melhores que eu. Que bom, deu certo. Gente, que... Mas acho que esse processo. E aí, Gi, queria que você falasse também um pouco de trazer essas experiências de... Na verdade, não é... Talvez a gente, em alguns ambientes, a pessoa naturalizou o trabalho quanto sofrimento, mas é legal você também trazer esse relato, o quanto essa pessoa e essa liderança que você teve de perceber esse limite, talvez seja algo que a gente tem que caminhar para isso. O Thiago trouxe isso das novas gerações, eu também tenho essa sensação, trabalhando com juventudes, que eles estão, acho que, conseguindo pisar em campos que a gente ainda não tinha pisado, e que bom, né? E vamos lá, vamos lutar por esse ambiente, né? Por esse ambiente que foi necessário, inclusive que foi uma rede de apoio para você, né? Sim. Você falou de segurança psicológica, eu achei isso tão... Tipo, porque tem ambientes que é o contrário, é insegurança psicológica constante. Exatamente. E aí você falou, pô, tinha segurança psicológica. Sim, acho que essa construção, ela vem de mão dupla, né? Então, precisa que eu esteja aberta também e ela também, pra gente aprender uma com a outra, pra escutar. E uma coisa que ela sempre fala, isso para muitas outras pessoas, a gente não é duas pessoas diferentes. Eu não consigo fazer que nem ruptura, me desligar aqui, nossa, agora esqueci todos os problemas de casa. Então, se eu tô com um problema em casa, tenho um familiar doente, eu não vou conseguir me concentrar 100% porque eu tô preocupada, eu tô angustiada. E a mesma coisa na vida pessoal. Você tá num final de semana tranquilo, mas você tá muito pilhado porque, tem uma coisa super urgente, uma coisa que era pra eu ter resolvido e não deu, mas... Então, sabe, ter essa consciência mesmo de que a gente não consegue separar a pessoa, né? Não dá pra ser duas pessoas. Então, ser integralmente mesmo, como você colocou, de se permitir também a... não se cobrar tanto ao nível de, então, tudo que é do meu pessoal, não vou trazer nada para dentro do meu trabalho, porque isso aqui não tem a ver com as pessoas. Dentro da minha área é diferente. Então, se eu tô passando por algum problema em casa, eu compartilho para que ela saiba que talvez eu precise me ausentar durante um período do meu expediente. E ela nunca vai ser a pessoa que vai falar, não, hoje não vai. Então, se for alguma coisa que é meu pessoal, ela vai falar, não, tá tudo bem, vai lá, cuida, se você precisar de mim, você me aciona. Então, sempre fica assim, sabe? Mesmo que por muitas vezes eu fico, será que eu vou acionar mesmo? Mas eu falo, olha, né, consegui resolver isso e tal, tiro um dia, vou resolver minhas pendências, e aí retorno, depois ela sempre pergunta, e aí, tá tudo bem? Conseguiu? Aí eu falo, tá tudo certo, agora estou melhor. E aí a gente caminha. Então, em primeiro lugar, vem a gente como pessoas, né? Então, depois a gente fala sobre o trabalho. Isso também é uma coisa que a gente faz bastante no nosso... nas nossas reuniões, que é, primeiro, saber como que você tá. Como que foi seu final de semana? O que você fez? Pra depois eu falar, olha, isso aqui tem essa demanda. A gente nunca vai chegar, olha, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente primeiro se cumprimenta, pergunta como que foi o dia da outra e tal, se tá tudo bem, se tem alguma outra coisa. Aí pula. E vamos falar de trabalho agora? Aí sim. Agora que a gente já tá confortável, já tá todo mundo tranquilo, vamos falar sobre isso. Aí depois vem as bombas e tal pra conseguir resolver, mas não tem essa pressão, sabe? De primeiro, segunda reunião. Não, aqui é uma reunião de trabalho, então ninguém vai perguntar como você tá, ninguém se importa. Não, é totalmente contrário. E eu sinto muito também que outras pessoas tenham experiências que não sejam assim, sabe? Mas tem feito parte dessa construção que a gente, como jovens, também tem levado para dentro do trabalho, de falar como que a gente gostaria de ser tratado e colocar limites. Principalmente colocar limites. Olha, daqui para frente você tá me desrespeitando, então não vou te ouvir. Você vai falar sozinho, tô saindo daqui, ó, tá, tchau. E não se expor a situações que pra gente não são positivas, sabe? E a gente sabe que a realidade que a Gi conta pode não ser a realidade de todo jovem da periferia.
né? O jovem que está fazendo seus corres através de um trabalho informal, através de uma iniciativa pontual, ou trabalhando numa empresa que é pequena. Esse autorrespeito é alguma coisa que o jovem hoje consegue colocar de maneira mais clara e que aparece através das grandes organizações, mas que ele já tem autoconsciência e que ele se movimenta muito rápido. E a pessoa que está ali, eventualmente, trabalhando num mercado perto de casa e ela se sente violada ou violentada, ela se movimenta muito rápido. E é isso que leva ao questionamento das pessoas que estão naquele meio. Não, aqui é assim. Não, aqui não é assim. Então eu me movimento, mesmo que seja para uma iniciativa que está do lado. Mas se essa segurança, essa maneira de se comunicar, ela não é banhada de muito respeito e confiança, a mobilidade do jovem, e o jovem tem esse poder, e por isso que ele faz essa revolução, ele se mobiliza, ele vai para o outro lado, ele vai conseguir e alcançar aquilo que, a partir da perspectiva dele, quanto jovem, pode levar ele a conseguir aquele conforto e aquela segurança para o trabalho. E o desempenho, resultados, isso vai vir. A dedicação vai vir através desse trabalho. Mas o ambiente de segurança valorizado é o brinco dessa geração, gente. Giovana, você trouxe aí esse relato incrível, acho que leva para vários aprendizados, assim. Acho que seria legal a gente retomar um pouco esse seu relato e pensar em dicas, porque me parece que tem vários caminhos ali te ouvindo de, olha, que sacada isso aqui, mas aí seria legal, de repente, a gente organizar, principalmente para a galera que está ouvindo e vendo, assim, como perceber isso, né? Perceber esse estado da saúde emocional antes, assim, sabe? Eu acredito que, em primeiro lugar, é reconhecer que não vai dar para fazer tudo, realmente. Eu não vou conseguir fazer 50 faculdades, trabalhar 50 empregos. Então, ter isso em mente, que não vai dar para fazer tudo e que a gente não tá bem 100% do tempo. E isso é uma coisa que também é importante, né? A gente reconhecer que tá tudo bem eu não estar 100% do tempo, nossa, muito alegre, pulando, e que posso ter os meus momentos mais introvertidos e querer ficar mais quietinho. E olhar para as pessoas que estão próximo e conseguir pedir ajuda também. É um dos maiores passos que a gente consegue dar, né? E levantar a mão e realmente falar, gente, não tô bem, preciso de ajuda, eu preciso dar uma pausa nisso aqui. E eu preciso de ajuda de vocês, sozinho não vou conseguir. Então, sabe, pedir ajuda, reconhecer que a gente não vai conseguir fazer tudo e não se colocar num lugar de, como o André colocou, eu sou maluco, então vou precisar tomar remédio porque eu sou maluco. Não, faz parte de um tratamento. Procurar ajuda médica também é muito importante. Para além da gente ter uma rede de apoio, ter uma ajuda médica de alguém que é especializado, de alguém que sabe o que você pode fazer para se sentir melhor, então também é muito importante. Então, procurar ajuda médica, em primeiro lugar, fazer terapia é muito importante. Eu sei que terapia não é tão acessível assim quanto a gente imagina, a gente que tem mais acessos, mas procurar terapias que... pessoas que atendam gratuitamente, tem a preço social também, então tem alguns lugares que fazem esse atendimento psicológico de forma gratuita. E saber que você não está sozinho, procurar ajuda e se reconhecer também, sabe? Assim, olha, agora esse momento aqui vai ser pra cuidar de mim. Não vou me estressar com isso, agora vou contar com esse médico, vou fazer terapia, vou tomar meu remédio, se for necessário, tomar o remédio, porque faz parte também de um tratamento. Tiago, e você? Alguma dica ou reflexão final para esse episódio maravilhoso? O que eu posso recomendar para o jovem é estar disponível. Né? O jovem já está muito disponível, mas estar mais disponível para que as coisas aconteçam. E ele atrai, sim, mas saber fazer escolhas durante esse processo é bem importante. E o processo de fazer escolhas, ele pode ser duro, mas isso leva a gente para um lugar que é maturidade. A gente vai amadurecendo no processo de escolhas. Então, o recado que eu acho que fica mais refletido na trajetória que a Giovana deu pra gente aqui as escolhas podem acontecer
E elas podem acontecer no momento certo. Tem o melhor momento para tomar elas. A gente pode fazer muitas coisas, mas associar essas muitas coisas dentro de um espaço que não dá para associar pode te sobrecarregar. Isso não é uma viagem. E a partir dessa não viagem, e se você já se meteu nisso, tem outros meios, procurar ajuda e tal, mas a partir desse lugar que você consegue se localizar e fala, isso daqui para mim prioriza e vai. Vai que você tem força para isso. Muitíssimo obrigado, pessoal, por todas as dicas. É muito importante pra gente, principalmente o pessoal de casa que tá escutando. E, infelizmente, esse episódio tá acabando. Mas, bom, a gente espera que possamos ter contribuído bastante pra vocês que estão nos escutando aí de casa, pra vocês que estão nos vendo. E que peguem essas dicas e usem, pratiquem no dia a dia. E, como a gente falou, tá tudo bem não estar bem. É isso, vamos que a gente se cuide e se priorize, né? Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Papo de Trampo.